No Papo com o Marcos Torquato de hoje, vamos entrevistar o escultor, artista plástico e visual Wagner Galo, que é o coordenador do Museu de Jandira. O encontro vai ser muito bacana. Olá, Wagner, obrigado por ter recebido a gente aqui hoje. Me diz uma coisa, como começou esse lado seu com a escultura? Bom, primeiro obrigado, eu agradeço você por estar aqui conosco, no Museu de Jandira, é um novo espaço para a cidade. A escultura começou na minha vida por uma consequência. Eu era taxidermista, eu embalsamava animais. Para quem não sabe, a gente fala animal empalhado, né? Que não é correto porque o animal, na verdade, ele passa por um processo de escultura vestido com couro. O couro veste uma escultura. E aí eu falei, poxa vida, os meus animais É aquilo que as pessoas chamavam de empalhar. empalhar. Empalhar por quê? Porque essa escultura no interior do animal, no passado, sem recurso nenhum, eles faziam com palha, palha enrolada. Então vamos supor, embalsamavam um cabritinho. Eles faziam uma escultura de um cabritinho na palha, colocavam esse couro e costuravam. Assim era com jacaré. A gente via isso no passado até em vendinha. Você via jacaré na parede, né? Era caça, era comum para no começo Qual de é o 1900. processo para manter a pele ali preservada durante tantos Bom, anos? atualmente nós temos ácidos, né? Ácido bórico, alúmen, nós temos ácidos. No passado, qual era o ácido? Desde o Antigo Egito até hoje, em Marrocos é utilizado fezes de pombo. Então, fezes de pombo era um produto que acidificava essa pele e ela não decompunha, né? Assim como nós temos até hoje pele salgada, só que ela deixa muito oleosa. Conserva? Conserva. O sal ainda conserva, como nas múmias de 4.000 anos do Egito. Então, assim, muitos produtos da natureza a gente consegue preservar uma pele, mas nem todos darão garantia de que esse animal embalsamado vai durar muito tempo. Consequentemente, o Wagner era taxidermista, táxis de conservação, derme e pele. O Wagner era um taxidermista. E para ser um bom taxidermista, você tem que ser um escultor, porque vamos voltar à modelagem na palha. Eu Certo. tinha que ser um escultor. E essa escultura aqui dentro, você geralmente fazia com palha? Não, não, Foi com o que que é? na minha época eu já estava no processo um pouco mais moderno, né? Porque eu comecei com 12 anos de idade, hoje eu estou com 53. Na época, dos 12 aos 22, eu fui taxidermista, inclusive 5 anos no Zoologia da USP. Ali eu já usava poliuretano, que é uma espuma expansiva, já usava fibra de vidro. Então, inclusive, quem criou esse museu, esse espaço, foi o Dr. Fábio Fonseca. E o Dr. Fábio Fonseca me conheceu porque ele queria um animal, embalsamar um animal. O Dr. Fábio Que bacana. trouxe os dois primeiros, o casal, os dois primeiros cães da raça Shar-Pei para o Brasil e morreram de idade, né? Eles eram reprodutores e tal. Morreu de idade. E o Dr. Fábio me achou, me localizou no Museu de Zoologia da USP e falou: tem um cachorro morto, você tem um taxidermista? E aí eu falei: olha, eu sou taxidermista, só que eu estou fazendo um busto, uma escultura. Você faz escultura? Eu falei: sim, o taxidermista ele tem que ser um escultor. E aí ele me conheceu Mas, e vim parar em Jandira. mas a matéria-prima que é usada na taxidermia, ela é diferente para fazer escultura, porque hoje você faz a sua escultura de bronze. Mas eu quero dizer, como que saiu essa transição da taxidermia para a escultura que a gente vê com esses bustos que você faz? O bronze é uma consequência já final. Certo. A modelagem você pode fazer na argila, que muita gente fazia os modelos de taxidermia, eles faziam os modelos primeiro na argila, tiravam uma forma e reproduziam em poliuretano. Então o processo é o mesmo, tá? A única coisa é que o poliuretano é o trabalho final, é o material final para a taxidermia. O bronze é o nosso material final para uma obra pública, por exemplo, Certo. ou para uma decoração de interiores. Então, assim, a escultura, o processo é o mesmo. Entendi. Na modelagem eu posso mudar, eu posso usar. Hoje nós usamos materiais importados também, massas de modelar, mas na época a gente usava argila. Mas quando você pega o animal, você tira todas as vísceras dele, faz todo um tratamento. Tira tudo, Você se acaba fazendo tira uma tudo. O autópsia ali, animal, tira na tudo. verdade, o animal ele só fica a pele. E aí você reveste
aí você faz a escultura fora dele ou vai colocando... A escultura é feita fora, Ah, com então tem que todas saber as medidas, você esculpir tem que mesmo, saber entendi. esculpir. Não é só encher como se Não, pegasse não, você tem que ser um bom escultor. Por que que nós víamos muitos animais feios embalsamados por aí? Porque não era um escultor, era alguém que preenchia o conteúdo de um couro, entendeu? Tirava a pele toda, como um tapete, Como se fosse um balão de gás, um balão de gás e ia enchendo. Então, não é esse o processo, não, ficava disforme. O processo correto é fazer uma escultura nas medidas perfeitas e você vestir como uma roupa. Então quando você faz um cachorro, você vai procurar fazer fielmente a raça dele, vai fazer antes a escultura de acordo com a raça, então quer dizer, Fielmente, anatomicamente falando. Você olhando uma escultura de taxidermia, ela não tem muita forma, ela não tem detalhe, porque ela é o conteúdo. certo, mas a estrutura... Mas a estrutura tem que ser perfeita, sob medida para aquele animal. Porque o taxidermista tira a medida desse animal inteiro, antes dele descarnar, tirar a carne, antes dele tirar a pele. E quantos anos você tinha quando começou nessa aventura? 12 anos de E idade. como que começou mesmo, Wagner? Você falou que começou, como surgiu esse... Eu gostava de mexer curiosidade. com 12. Eu gostava de mexer com animais, insetos. Eu ia no Butantã pegar cobra morta do lixo, da caçamba de lixo. E eu fiz muito isso. Ia para o Instituto Butantã, na época eu me pendurava nos tambores de lixo, via cobra morta, pegava a cobra para pôr em vidro com formol e levar para casa. Eu tinha uma coleção imensa. E aí acabou a vida trazendo você para esse... E aí um amigo da família disse assim, poxa, mas ele gosta de conservar animais, vamos procurar um taxidermista para ele? E no centro de São Paulo, no Lago do Aroche, tinha um ateliê de taxidermia. Era uma arquearia taxidermia do Jorge Alberto Canali, ele era um egípcio. E aí eu comecei a estudar com esse egípcio, fiquei com ele até os 15 anos de idade, e aí o Museu de Zoologia da USP me chamou, porque eles precisavam de um taxidermista, e eu fiquei até os 22 quando eu entrei na faculdade. É uma mão de obra rara de ter, pelo menos na época era difícil. Não, até hoje são poucos taxidermistas de qualidade, são poucos. Você ainda faz esse serviço de taxidermia? Não mais? Não mais. E como que você fez essa transição para o bronze, que você... É lógico Para a que escultura clássica. clássica. Você só esculpe no bronze ou não? Qualquer material? Não. Na verdade, o bronze é o material final. Eu trabalho a escultura para diversos materiais, né? Cada cliente tem uma necessidade. Tem cliente que prefere o bronze, tem cliente que quer o alumínio, tem cliente que quer para uma peça como um secador de cabelo, então eu crio o design. Então, assim, a escultura, o produto final é do cliente, ele que escolhe, né? Mas por que eu cheguei na escultura? A escultura foi justamente o caminho da taxidermia. Eu precisava fazer um manequim perfeito. Então, se chegasse para mim um leão para embalsamar, é hipotético, morreu um leão no zoológico, então vem para o Wagner embalsamar. Eu tinha que ter uma escultura perfeita de leão. E eu não era um escultor qualificado. Então eu falei, eu vou ter que estudar. E aí foi quando eu descobri que na Belas Artes de São Paulo, nos anos ainda 90, tinha um curso bacharelado em escultura. Eu falei, então eu vou virar escultor. Só que aí me apaixonei. E a taxidermia foi ficando de lado, porque eu me apaixonei tanto pela escultura que eu falei, eu não preciso mais embalsamar, eu posso fazer o que eu quiser. E como é viver profissionalmente da escultura? Esse mercado é bastante complicado, porque não é um material barato, porque o produto final em si é caro. O bronze é um material que não é barato. E No caso da escultura, seja qual for o material final, acaba tendo um valor agregado pelas etapas do processo escultórico. Então vamos supor, o pintor, ele tem o custo sim, da sua mão de obra, da sua arte, da sua tinta e da sua tela. Entretanto, ele resolve um problema bidimensional, ele está pintando um plano. O escultor tem que resolver esse plano, esse plano, esse plano, esse plano, esse plano. Não é mais que 4 dimensões. Na verdade, nós temos o espaço tridimensional, Ainda, né? ele tem muito mais dimensão. Sim. Nós falamos tridimensional, mas na verdade ele é polidimensional, porque cada situação que você está vendo é um ângulo diferente, tridimensional. E isso envolve o quê? Tá, o Wagner criou a escultura. O Wagner vai ter que fazer uma forma dessa escultura. Essa forma é outro custo.
E aí Wagner vai ter que reproduzir essa escultura. Dependendo do material que for reproduzir, eles são outros 2 materiais. O bronze passa pela cera perdida para chegar no bronze. Assim, são etapas que um Falando pintor não passa. falando em cera, além do bronze, do alumínio, você também esculpe para ser iguais os museus de cera? Já fez algum trabalho em cera? Não, na verdade não. Na verdade eu vim de uma área também muito interessante. Peguei por muitos anos parques de diversão, entretenimentos de terror. Então, noites do terror, play center, eu já fiz muito isso, muitas esculturas gigantes para play center. Maquiagem de terror fiz demais, dessas que a gente aplica, né? Você aplica o silicone sobre a pele, e algumas coisas para cinema, maquiagem para cinema bem específico, mas relacionado ao terror, né? Fiz bastante. Agora, a minha praia é escultura clássica, é o que eu amo, é o que Tem eu... quanto tempo já nesse ramo mesmo? Na escultura, 33 anos. E aqui em Jandira, como que surgiu essa relação aqui com a cidade de Jandira? Através do Dr. Fábio, dono da Friozem, ele me chamou para embalsamar. Staracci? Fábio Starati Fonseca. Staracci Fonseca. Ele queria que eu embalsamasse o cachorro, foi aí onde surgiu. E eu falei que não podia naquele momento, que se ele pudesse congelar o cachorro. E ele falou: congelar é a coisa mais fácil do mundo para mim, eu tenho frigorífico. Tava no lugar certo. E aí eu falei: tô fazendo um busto. Ele falou: um busto? Você pode trazer para que eu veja esse busto? Eu falei: claro, eu levo. E era o meu primeiro busto para colégio. Eu sempre estudei em colégio público, na adolescência, tal, até o 2º grau foi em escola pública. E eu fiz o busto da escola onde eu estudava. E levei para o Dr. Fábio ver. O Dr. Fábio falou: olha, chama o meu jardineiro, por favor, o Serafim. E aí o Serafim veio, ele falou: olha bem para ele, se faz o busto dele? Eu faço. Ele falou: então tá bom, então nós vamos fazer o busto Serafim. E o cachorro ficou congelado. Então, esse foi um divisor de águas. Jandira foi um divisor de águas para mim na carreira, porque o Dr. Fábio foi o meu primeiro busto remunerado, foi o meu primeiro trabalho remunerado. Eu tinha 19 para 20 anos de idade. Então, e a taxidermia também foram os últimos trabalhos que eu fiz na minha vida. Então o seu Serafim recebeu homenagem vivo, em vida. Sim, vida. Eu achei que era uma homenagem póstuma. Não, não, e ainda viveu uns 10 anos depois da homenagem. Ele tinha que conviver com ele no jardim também, porque o busto ficou no jardim da Friozem e ele acabava, o pessoal brincava muito com ele, né? Por exemplo, falavam: ô Serafim, quando ele olhava, falavam o outro. Então, E é de corpo inteiro, não? Busto não, só busto, parte. busto é isso aí. Só isso aqui. Mas você chegou a ter já esculpiu pessoas de corpo inteiro também? Já fiz isso até para parque de diversão. Então, para o próprio Dr. Fábio, eu fiz a família dele em bronze, que está no litoral, está no Guarujá, fiz todo mundo de corpo inteiro. E me fala uma coisa, aqui em Jandira você tem alguma obra sua além dessa da Friozem? Tenho o monumento, se não me engano é Monumento ao Povo, o Monumento do Povo, que é o Dorvalino. Você tem a escultura do Dorvalino, com o prefeito Dorvalino com a mão para cima, né, segurando a alavanca do trator e como símbolo de poder, de força pelo povo, né, de luta Trabalho. pelo povo, né, e a questão do trator no monumento do Dorvalino é porque, de fato, ele pegava o trator e abria a rua. Ele, quando precisava abrir uma rua, ele ia lá, não tinha funcionário, ele pegava o trator e ia. E quanto tempo leva para você fazer um material, por exemplo, igual esse do Dorvalino, em média, quanto tempo de trabalho? É relativo, porque nós temos a questão de tempo do escultor mesmo. Se ele pegar só aquele trabalho para se dedicar, é mais rápido. Se ele tiver 2, 3 composições para fazer, é outro tempo. A questão do material e de tempo também envolve tempo, que eu falo climático mesmo, excesso de umidade. Então tudo vai interferir no material que eu estou usando para aquele processo. Então você costuma fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, acaba sendo uma dinâmica do escultor.
acaba sendo a dinâmica de um Até acho que escultor. para não cansar, não se tornar maçante, feliz. Olha, na verdade, o escultor, ele não para, ele é um pesquisador. Como quase todos os artistas que nós temos, eles são muito pesquisadores, são alquimistas, né? Você pega o pintor, o quanto ele desenvolve, o escultor também. Ele está sempre buscando a inovação para ter um produto melhor. O busto do Dorvalino também foi o Dr. Fábio que financiou? Foi, o Dr. Fábio financiou tudo ali. De onde será que vem esse amor do Dr. Fábio pela cidade? Porque ele acaba sendo um investimento próprio, né, que não é barato. Não é barato, não é barato. Eu digo para vocês, para um empresário, ele investir numa cidade dessa maneira, ele não tem um retorno sequer daquilo. É um presente para a cidade, retorno zero. Nós vemos pela estrutura do museu. E tá fazendo também o do Brás Pasqualin? Estamos fazendo o Brás Pasqualin. Me conta um pouco aí, se puder. Então, o Brás Pasqualin, nós iniciamos o processo antes da pandemia, aí estourou a pandemia, ficamos 2 anos com ele guardado. Esse período deteriorou o processo, começamos do zero, depois entrou a época política, nós preferimos deixar também tudo parado até que terminasse o alvoroço político, terminou. Então, o Brás, em breve, nós vamos estar A retomando. estrutura do Brás também é em gesso? Então, o Brás, estou modelando em gesso pela questão da dimensão dele. Porque se fosse modelar, por exemplo, em argila, toneladas. E o do Pesaria Dorvalino também toneladas. foi em gesso ou não? O Dorvalino eu fiz o corpo em gesso, a face em clay molding, que é um material americano. Então, tem no Brasil a plastilina e tem o clay. Vocês podem procurar pela internet, clay para modelagem, plastilina para modelagem, que é um material à base de óleo. Ele não vai desidratar, mas ele também não seca nunca. Então, assim, a argila, ela desidrata, ela seca, racha. E o clay não, o clay você jogou um saquinho plástico em cima, não consegue trabalhar com ele hoje, tudo bem, você vai trabalhar daqui uma semana, ele está lá perfeito. Então, o Dorvalino eu já tinha, o Dorvalino tem mais de 20 anos que já está modelado. Instalado já deve ter 20 anos pelo menos ou mais. Feito, fundido, ele já estava uns 4 anos antes da implantação. O do Brás é no gesso, então. Está sendo criado no gesso, entretanto a sua reprodução, a cópia, o bronze é a cópia, por incrível que pareça, o gesso é a matriz. A cópia será em bronze. Aí quando você pega essa estrutura, esse molde, é molde que chama? Não, molde. Modelo. É Esse um modelo. modelo, você leva para fundição, esse modelo ele quebra, ele acaba ssendo destruído no processo? Ou dá para extrair com... Algumas vezes o modelo sofre alguma lesão no processo, porque vão ser feitas moldes, aí sim as formas, né, em cima desse modelo para que exista reprodução. Às vezes acontece do modelo quebrar. O Dr. Fábio já disse, eu quero esse modelo guardado para mim depois. Então, assim, o Dr. Fábio certamente vai ter o gesso guardado para ele, enquanto a cidade terá o bronze para ela. O tamanho desse do Brás é o mesmo tamanho do Dorvalino, é maior? Não, maior. O Dorvalino deve ter 1,50 m talvez, 1,5 m de altura da mão até o final da camisa. A do Brás vai chegar só o bronze, o Brás da cabeça até o umbigo dele, vai chegar perto de 3 metros de altura. Então só o bronze do Brás já vai ser muito grande. E ele ainda vai estar sob uma base, que deve ter mais uns 3 metros, 3,5 metros. Então, o alto da cabeça, o topo da cabeça do Brás, chegará perto de 6,5 metros. Essa base é de concreto? Concreto. O Brás, você tem ideia de onde vai ser instalado? Tenho sim. É na Via Expressa, no final do Boulevard, tem um contorno, um retorno. Ele vai estar depois do Boulevard, porque por incrível que pareça, ali tem um rio que passa por baixo. Então ele vai estar mais próximo do futuro hospital, que eu não sei se já tem um nome, esse próximo hospital de Jandira. Também não sei. Mas é ali, é na Via Express, passando o retorno do Boulevard, na parte de baixo. E
Quanto tempo você está fazendo desde a pandemia? Na verdade, a pandemia atrapalhou tudo. Nós tínhamos já iniciado a parte de esqueleto, de estrutura, e a pandemia veio e atrapalhou um bocado o país inteiro. Então nós paramos por 2 anos e quando voltamos, fomos retomar, já tinha deteriorado tudo aquilo que a gente tinha feito, começamos do zero. E dali para frente nós tivemos algumas interrupções também ao longo do caminho. Eu não fico só na parte da escultura, eu sou responsável também pelo museu e E por essa parte. quem está financiando essa obra do Brás? É a prefeitura? Não, 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 não tem dinheiro público nenhum. Totalmente financiado pelo Dr. Fábio Fonseca da Friozem. Não tem dinheiro público, inclusive no museu, não existe, nunca existiu dinheiro público aqui. Antes da gente falar do museu, deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente mudar de assunto. Como você vê o artista? Como é ser artista para você? Um trabalhador. O artista é um trabalhador incansável. Você pode pegar todas as artes. Falar nisso, alguém já fez aquela pergunta que para mim acho que é uma pergunta clássica. Alguém já te perguntou: "Wagner, você não trabalha não, só faz escultura?" Eu acho essa pergunta, alguém já Apesar, perguntou. muitas vezes. Você faz o quê? Eu faço arte, tá, mas e você trabalha com o quê? Né? Isso é recorrente, né? Não, eu digo que as pessoas no Brasil, uma questão cultural, elas não entendem a importância da arte e o quão trabalhoso é ser artista. Eu digo até que no Brasil, para ser artista, você tem que ser muito artista, porque não é um país que reconhece a arte como país do velho mundo que já tem isso muito enraizado. O Brasil é um país muito novo, né? E os colonizadores não vieram para trazer, vieram para tirar. Então o que acontece? O Brasil tem uma cultura, por isso até que o que é de fora é melhor, e nós temos um potencial gigantesco interno. Espero que um dia seja muito valorizado. Você ainda assim, eu acho que é uma pessoa abençoada de ter uma pessoa igual o Dr. Fábio, embora você com certeza tenha outros clientes, imagino eu que você Sim. tenha diversos clientes. A gente poderia dizer que o Dr. Fábio é um mecena da O arte? Dr. Fábio é um mecena, você colocou muito bem. É alguém que investe na arte e nas pessoas, na cultura. Né? Para vocês terem ideia, quem viabilizou a vinda do Senai, do SESI, para a Jandira, quem pensou nessa parte educacional, cultural, formadora de profissionais, foi o Dr. Fábio. Então, assim, quem está trazendo um museu para a Jandira, construindo essa história com vocês? Dr. Fábio. Isso é um mecena. Ele se preocupa com a arte, com o monumento, com a história, com a fotografia, ele vai e com a educação. Então, é isso, na verdade, é a longo prazo que se constrói uma nação. E ele é empresa, mas talvez ele até destine uma verba por mês ou por ano para esse tipo de situação. Não sei te dizer, Sabe dizer. não sei dizer. Agora vamos falar, falando do Dr. Fábio, eu vi que você também está ansioso para falar um pouco do museu. Como que surge o museu em Jandira e como que surgiu essa ideia de ter um museu? Bom, E a sua relação com o museu também? a minha relação primeiro sempre foi na parte artística e cultural com o Dr. Fábio. E eu vim para Jandira, primeiro vim fazer, com 19 anos de idade, fazer um busto, depois eu vim pela segunda vez, há 25 anos atrás, para fazer o Dorvalino, e ele me chamou pela terceira vez e falou: vai, eu quero fazer um monumento agora para o Brás Pasqualin, vem aqui na cidade, vamos estudar um local. Primeiro nós pensamos na Praça 8 e rodamos a cidade, escolhendo lugares para esse monumento. E aí ele já estava fazendo a restauração desse prédio. Esse galpão, que vai ser o Museu de Jandira, esse galpão foi a primeira construção da cidade para emancipar a cidade. Jandira não era uma cidade ainda, era um subdistrito, né, de Cotia. De Cotia. E aí ele falou: eu quero essa construção, porque ela foi a primeira. Foi graças a ela, a Associação União Pro Jandira, foi graças a ela que virou uma cidade. E ele estava nesse restauro. Então o que acontece? Eu vim para fazer um monumento e cheguei aqui e encontrei uma coisa maravilhosa, o pessoal trabalhando,
né, trocando telha, trocando madeiramento, mexendo, tampando buracos na parede, refazendo no padrão. Falei, poxa, eu trabalhei já com restauro há muito tempo, trabalhei até no restauro do Mercado Municipal de São Paulo. Aí eu falei, doutor Fábio, isso está maravilhoso, e fui sugerindo. Só que poderia ser assim, doutor Fábio, só que vamos Você fazer... pediu para descascar e ficar no tijolo vivo? Não, não, já estava. Não, o pessoal Mas já fizeram um tratamento, que eu acho que não era tão descascado ela, não tinha um reboco? não, Ou não, tinha? não tinha reboco. Certo. Na Lá verdade, fora tinha. algumas áreas talvez um chapisco, mas assim, tinha uma porta comercial, voltou no padrão, nós tiramos a porta. Então assim, eu fui me envolvendo com esse trabalho também. Eu vim para fazer um monumento, mas fui me envolvendo. E me envolvi a tal ponto que fiquei. E mais uma vez o doutor Fábio que se teve a iniciativa de ter um museu para a cidade. É ele ou o Valdomiro Prato? Não, o Valdomiro, se não fosse o Valdomiro, não teria um museu, bem provável. Falar em Valdomiro, me fala um pouco desse livro aqui. Esse livro aqui é um livro bastante curioso. Eu estou vendo que você deixou ele aqui na mesa. Me conta um pouquinho desse livro que eu vi que é da autoria do seu Valdomiro Prado. Então, esse Tem livro, alguma relação com o museu? esse livro do Valdomiro foi, se não me engano, foi a primeira obra dele com a Friozem na divulgação de fotografias históricas da cidade. E esse museu, na verdade, tem muito desse livro. Então, algumas fotografias que nós temos aqui no livro de Jandira, porque o livro é um compilado menor. Só aqui nós temos 80 imagens. Nós temos outros painéis que são para exposições rotativas. Então nós vamos substituindo. Mas só aqui nós temos 80 imagens. Seria muito difícil colocar 80, talvez, no livro, eu não tenho certeza. E aí o doutor Fábio falou, Valdomiro, o livro, nós temos um acesso menor, talvez. Nem todo mundo vai ter esse livro. Nem todo mundo vai encontrar o livro, uma hora acaba uma edição, nós vamos ter que fazer mais. Se fizermos um museu, O doutor Fábio falou. é uma suposição minha, estou colocando aqui um diálogo hipotético. E se nós fizermos um museu? Porque aí, pelo menos, pessoas vão poder transitar, pessoas vão estar aqui, vão poder entrar e sair. Tem acesso a tudo. E ter acesso a tudo. A essa mesma história que nós fizemos aqui, num primeiro momento, que foi brilhante. Esse livro é simplesmente brilhante. Valdomiro da Silva Prado. E conta com muitas fotos do Biguá, do seu Antero Corrêa Godoy Filho, que é o saudoso Biguá. Que o Valdomiro conseguiu com a família, né? Eu não sei se com o próprio Biguá ou com a família. O Valdomiro, então, ele foi captando imagens de Jandira de diversos tempos, de diversos momentos, e aí ele falou, vamos selecionar. E aí selecionou a parte histórica, a Jandira, como ela começou e até onde nós estamos, porque um museu é uma história viva. O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro, pessoal, deve ser 30%. 30% de uma história. Porque 33% anteriores, nós ainda não temos. Pode estar no fundo da gaveta de um familiar, pode estar... E o material do seu Valdomiro, vocês pretendem trazer uma parte para cá? Ou o museu vai aderir outros materiais além das fotografias? Bem provável. Valdomiro, ele tem muito material físico. Valdomiro tem até charrete guardado. Valdomiro tem elementos do dia a dia que compunham as casas. Então, assim, é bem provável que nós tenhamos, para mostras itinerantes, alguns elementos, sim, porque o Valdomiro tem muita coisa. E se nós colocássemos o que o Valdomiro tem aqui dentro, nós não teríamos as fotografias, porque não daria para andar. Então nós queremos fazer o quê? Esses painéis, eles sobem, eles abaixam. Nós queremos, em determinado momento, subir 2 segmentos, colocar uma carroça, um segmento ali com uma história. Isso vai ser um museu rotativo aqui dentro Aqui também. dentro. Ele é dinâmico, inclusive porque esse museu tem intenção para escolas. É por isso que ele tem esse dinamismo de subir, de elevar e abaixar, para que crianças façam roda. Ele tem o caráter desse museu, inicialmente, é educativo. É para a escola, é para a base.
E falando em museu, em peça, e esse tijolo aqui? Eu tô vendo que além do livro tem um tijolo. Esse tijolo aqui, Me pessoal, conta um pouco sobre esse tijolo. esse tijolo eu vou até apoiá-lo aqui para vocês verem, olha. Ele tem uma letra ao contrário, aqui, ó. Ele tem uma letra H e um S, de Henrique Sammartino. Esse tijolo foi um presente do Eduardo Segantini, na época ele estava como secretário de Cultura, e ele falou: Wagner, encontramos 3 tijolos da olaria do Sammartino. O museu está aqui na rua Conceição Sammartino. Isso aqui é Henrique Sammartino. Ele falou: gostaria muito de fazer um presente para o museu. Um vai ficar na prefeitura, outro na Secretaria de Cultura e outro no museu. Então, assim, por que para nós esse tijolo é algo tão representativo? Não é apenas porque nossa construção é toda de tijolos, mas para mim aqui, principalmente, eu passo isso para vocês, a construção de uma cidade, ela é do cidadão, é tijolo a tijolo. Pessoal, não se levantariam essas paredes se não fosse a força de cada elemento de uma cidade. Às vezes, Marcos, a gente tem mania de culpar o político, culpar não sei o quê, arranjar culpado. O ser humano adora arranjar culpado. Marcos, nós somos representantes desse corpo. Se cada um fizer a sua parte, a cidade ela é forte. Deixa eu falar em fazer sua parte. Antes do Segantini entregar esse tijolo para vocês, ele me falou do tijolo, falou: encontrei o tijolo essa semana. Aí eu falei, Segantini, você precisa colocar esse tijolo na mão do Dr. Fábio, porque eles estão fazendo um museu e esse material precisa estar no museu. Sim. Então, sem querer, eu também fiz minha parte. Você fez a sua parte, sem querer, e eu fiquei sabendo isso com você aqui hoje. Sim. Que você fez essa ponte, você deu essa ideia, inclusive o Segantini, quando ele trouxe, ele ficou muito feliz e falou: quero lá na exposição física, porque nós temos uma exposição fotográfica. E o Dr. Fábio falou: olha, permanente, esse tijolo é o único que vai ficar na exposição física, permanente. Todos os demais serão rotatórios, mas assim, permanente é esse tijolo. Como pedra fundamental. Como pedra fundamental. Deixa eu te perguntar, a gente está partindo para o final, quando tem previsão de quando vai ser inaugurado o museu e como que vocês vão trabalhar com a visitação? Olha, inicialmente nós estamos numa parceria com a Escola SESI e a Faculdade SESI. A Faculdade SESI é de São Paulo, a Escola SESI de Jandira. A Faculdade SESI, ela nos traz estagiários para serem monitores. Então nós estamos tentando fazer uma equipe de monitoria para que recebam crianças da Escola SESI, como modelo piloto. Nós queremos trazer essas crianças da escola para cá. Os monitores serão da própria escola, então? Os monitores serão da Faculdade SESI. Pelo menos essa está sendo a nossa ideia, nosso objetivo. Então, passou uma primeira turma, nós estamos agora buscando gente mais próxima, porque tem gente que vem muito de longe. Quem está dando esse treinamento? Você? Não, na verdade, a parte de didática do ensino superior já vem com a Faculdade SESI. Então, assim, eles têm os representantes ali da faculdade e dali para frente eu estou aqui cedendo espaço e mostrando a história, preparando o estagiário. O estagiário se inteirou, vem à escola SESI com as crianças e aí recebe a dinâmica. Nós não chegamos ainda nessa etapa. Nós chegamos, por enquanto, só com os estagiários, ainda na tentativa de criar uma raiz. E quanto tempo vocês estão tentando trazer os monitores? Há quanto tempo está esse trabalho de conseguir os monitores para inaugurar? Tem uns 2 meses, pelo menos, porque foi no final desse semestre agora. Foi a primeira turma. Tivemos uma turma de 7 estagiárias, elas fizeram relatórios. Com esses relatórios nós estamos sentindo também o que elas entendem por Jandira, como cidade, como grupo, como pessoas. Então, assim, o que elas entendem. Foi um piloto.
vamos esperar, agora nós vamos ter um ajuste, que agora começa novo semestre. Agora nós ajustamos. Então você não tem uma ideia ainda Não. de quando? Não temos uma ideia. Wagner, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que Ter agradeço. recebido aqui no museu. Queria que você olhasse lá para aquela câmera e nos deixasse suas considerações finais fizesse um apanhado geral aí. Bom, eu agradeço primeiramente ao Marcos Torquato pela iniciativa. Espero que o museu atenda à expectativa do público no futuro, que ele venha para realmente reforçar a história da cidade. O que nós queremos é morto é o que não é lembrado. O que nós queremos é manter vivo. Então, quanto mais preservamos a memória, mais forte é uma sociedade. Uma sociedade precisa de história e não esqueça, você é parte desse tijolo. Eu sou parte, o Marcos e todos nós aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner. Valeu.